Seja muito bem-vindo ao Recomeçar e Aprender. Eu estou aqui com a Joaquina, ela é juíza conselheira do Tribunal Supremo de Angola. Para nós brasileiros, ela seria uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a equivalência. Ela vai contar um pouco da trajetória profissional, nós que estamos na Faculdade de Lisboa, ela é minha colega de turma, ela vai contar como que ela se graduou aqui na Universidade de Lisboa e fez essa conexão, voltou para o seu país de origem e hoje tem uma carreira brilhante no Supremo, lá de Angola, e ela vai contar um pouco dessa trajetória. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. É um prazer. E, primeiro que tudo, agradecer o convite para fazer parte desse teu projeto e ter a possibilidade de falar para a imensidão, a quantidade de pessoas que visualizam o teu canal. Basicamente, o que é que eu tenho a dizer? Nasci em Angola, vim para Portugal quando tinha 11 anos, portanto vivi aqui 20 e tal anos, fiz os meus estudos secundários todos aqui em Portugal, depois concorri para a Faculdade Clássica de Direito. Eu sempre sonhei licenciar-me em Direito. Em termos de opção, sempre pensei em seguir a via da diplomacia. Portanto, nunca tive dúvidas acerca da minha opção em Direito. E estava direcionada em ir para a área do Direito Internacional, para ir para a diplomacia. Só que durante o meu percurso aqui na faculdade e durante o curso, na altura estava muito em voga a saída para a magistratura, porque o mercado a nível da advocacia estava já um pouco saturado devido ao número de faculdades de direito que iam emergindo. Era extremamente complicado encontrar um bom escritório de advogados, porque eles eram muito exigentes na seleção que faziam das pessoas, e houve então a oportunidade de escolher a magistratura e concorri para o Centro de Estudos Judiciários, porque havia um acordo entre Angola e o Centro de Estudos Judiciários, e fiz lá a minha formação por mais 2 anos, a vertente teórica e a vertente prática, que foi de estágios nas diferentes jurisdições. Aí tive a oportunidade de ganhar um gosto por áreas que eu nunca imaginei que viria a gostar quando estava a fazer a minha formação na faculdade. Porque eu na faculdade tinha mais apetência para as áreas do crime, né? As minhas melhores notas... Eu também adorava o direito penal. As minhas melhores notas foram na área do direito penal, do processo penal, e quando fui para o Centro de Estudos Judiciários ouvi-me obrigada a fazer um investimento maior na área do civil, porque também encontrei professores que puxavam mais em termos de exigência para essa área, o modo como explicavam a matéria também interessava-me mais, a vertente com que eles colocavam as questões, e então fui ganhando um gosto para a área do civil. Quando fiz o estágio nos tribunais, passei também por diferentes jurisdições, não desgostei do crime, porque até hoje tenho uma relação ótima com a pessoa que foi meu formador na altura, que era um excelente juiz, e no civil tive a sorte de encontrar também 2 formadores excelentes que vieram completar toda aquela ideia que eu tinha do civil e a concretização, porque eu acho que o civil e a aplicação na área de civilista obriga-nos a ter uma elasticidade mental e um conhecimento profundo de certos institutos que depois mais facilmente é mais fácil depois fazermos a transição para o crime do que se for o inverso. Posso estar enganada, né? Mas no meu caso eu sinto isso. Então fiz os 2 anos, depois voltei para Angola. Isso é interessante, voltar para Angola é interessante. Porquê? Mas houve um período de adaptação, porque Angola, na altura que você fez a sua licenciatura, quase não tinha faculdades de direito naquela altura, certo? Tinha uma única que era estatal. Depois é que foram surgindo as privadas, mas tinha uma única faculdade de direito que era do Estado. E aí você acompanhou o processo legislativo de Angola, os novos códigos, a Constituição. Como que foi essa adaptação? Porque a sua formação foi no direito português. Apesar de ter esse vínculo, né, esse acordo entre Angola e Portugal, houve um período de adaptação ou não?
Foi interessante porque o direito de Angola, a data em que eu acabei a minha licenciatura, os códigos eram todos à altura códigos que tinham vigorado em Portugal, porque nós ainda não tínhamos na altura legislação própria. Portanto, apesar daqui já ter havido alguma evolução relativamente a alguns códigos, mas havia ali uma base e a continuidade do estudo basicamente era a mesma. Por exemplo, o Código do Processo Civil era o mesmo, o Código Penal, na altura aqui já tinha sofrido alterações, mas sempre que se falasse no Código atual, fazíamos sempre uma retrospectiva. Portanto, em termos de adaptação de legislação, foi extremamente fácil. Não houve nenhuma dificuldade. E aí decidi voltar, e isto porque estava eu a dizer o porquê de ter voltado. Os meus pais, nós, portanto, éramos 4 irmãos na altura, viemos todos estudar para cá, andámos num colégio interno, mas os meus pais sempre estiveram em Angola. E sempre nos foram criando a ideia de que nós iríamos fazer a nossa formação, mas que tínhamos que eventualmente voltar para contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Isso é extremamente normal, se calhar, em processo onde a pessoa não imigra de forma definitiva, né? Porque nós tínhamos sempre essa dualidade. Eles estavam lá, nós estávamos cá, eles vinham várias vezes para estarmos juntos, às vezes às férias nós íamos várias vezes, portanto, o voltar já era uma decisão, e sempre foi uma decisão. Voltei, e ingressei para a magistratura. A data, na altura, era a magistrada mais nova. Isto porquê? Porque a magistratura em Angola, e isso estamos a falar dos anos 90, não tinha a expressão que eventualmente a magistratura tinha aqui. Por duas vertentes. Angola, a nível da justiça, sofreu um processo complicado por causa da independência. Muitos quadros da área da justiça vieram-se embora para Portugal, e então houve aqui uma transformação de pessoas que eventualmente trabalhavam nos tribunais, mas que não tinham as aptidões para serem juízes, tiveram que se tornar juízes. Portanto, nós tivemos um grande período de pessoas com extremas qualidades, que eram, à data da independência, escrivães, excelentes escrivães, que depois se transformaram em juízes. E eu, quando vou para esse contexto como juíza, com a formação que eu tive, que na altura não havia, essa formação de faculdade e depois mais 2 anos de formação específica para ser magistrada, foi uma novidade. E era diferente, e era nova. E depois também a magistratura não era um chamariz porque não se ganhava de forma condigna, né? O salário dos magistrados era uma insignificância, a data era o equivalente a $20. E isto porquê? Porque os bons alunos, os que terminavam as faculdades com boas notas, iam para a advocacia. E então inverteu-se a situação, ou seja, só ia para a magistratura aqueles que realmente gostavam. Que gostavam e que muitas vezes não tinham lugar nos escritórios de advogados. Não é? Porque eventualmente não tinham as notas que os escritórios exigiam, e então havia um pouco a ideia que ia para a magistratura as pessoas com menos qualificações. Não é? Isso criava logo um desequilíbrio, né, ao nível do setor da justiça, ou seja, havia sim senhores os escritórios de advogados, com excelentes advogados, com pessoas melhor preparadas, e do lado da magistratura, supostamente eram as pessoas com menor preparação técnica. E foi um contexto interessante. Então, entrei para o crime, fiquei 1 ano e tal no crime. Não era uma área muito interessante, porque o tipo de crimes que se julgava à data também não era um chamariz não era um desafio, e eu gosto de desafios. Passei depois para a sala da família. Aí sim era um desafio, mas... é muito mais complexo, né? É muito mais complexo, mas também do ponto de vista emotivo é muito machuca muito, né? Exatamente. E depois foi possível. E aí, pronto, senti que estava no sítio certo, né? Era a minha zona de conforto. E hoje você é presidente de uma câmara?
Pois, cessei agora o mandato, fui durante alguns anos presidente da Câmara do Cível e Administrativo do Tribunal Supremo. Sim. E aí esse processo que você fez, criminal, família, que se mistura um pouco com o civil ali. Sim, é um cível especializado. E aí você vai para o civil de fato especializado. Houve um processo de adaptação agora, sim, porque você precisou fazer uma integração também multinacional, global. Sim. E aí eu queria que você falasse também sobre a sua experiência com o Brasil, que parece que a gente está muito distante, e aí eu quero fazer um elogio ao público de Angola, né, ao povo de Angola, porque eu só tenho experiências não só com você, mas assim, com o Felipe, que é um outro colega de sala nosso, com outras pessoas, sempre um povo sorridente, alegre, que recebe a gente. Parece que eu sinto que vocês são mais brasileiros do que os próprios brasileiros. Temos muito a ver. Nível de alegria, sabe? Temos muito a ver. Eu acho que nesse lado a nossa maneira de ser e de estar é muito similar. Pois foi, eu quando estava no Cível e antes de ascender para o Tribunal Supremo, tive a oportunidade de fazer uma formação de 6 meses na Escola de Magistratura de Minas Gerais. E de facto eu delirei e apaixonei pelo Brasil. E isso por uma razão muito simples. Durante a minha formação aqui na Faculdade Clássica, não sei por razão, e não eram todos os professores, mas havia uma má referência relativamente à literatura vinda do Brasil. Por exemplo, se o professor indicasse algum manual Palermo, dizia, olha, essa não é uma tradução, eventualmente há uma tradução em brasileiro, mas se calhar mais vale ler a original do que ler a brasileira. E, portanto, havia aqui quase ideias preconcebidas do que seria o direito, a maneira de ensinar o direito no Brasil. E tive uma experiência extremamente agradável. Eu fui para uma escola de magistratura em que a turma não era muito grande, né, porque os cursos de formação, as turmas não são muito grandes, acho que nós chegávamos a 30 alunos, vinham de diferentes partes do Brasil. Eu tinha colegas que vieram de São Paulo, que vieram da Bahia, que vieram da escola do Rio Grande do Sul. Portanto, encontrei ali uma diversidade de pessoas. Porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande e as pessoas concorrem, né? Para onde conseguem entrar, vão. E com um nível de preparação e com um nível intelectual espantoso. E isso chamou-me a atenção. Porquê? Porque eu reparei que os brasileiros têm uma boa preparação de base e depois vão acrescentando por causa da necessidade de concorrerem. Parece que o brasileiro está constantemente a fazer concursos, né? Sim. Dá uma ideia, sim. né? Está constantemente. Há uma concorrência muito grande, né? E eu acho muito válido esse elogio que você fez a outros profissionais que fizeram o curso. E a profundidade que o curso em Minas Gerais teve, porque eu já conversei com outros 2 magistrados, só que de primeiro grau, aqui no canal, e eles têm perfis totalmente diferentes, né? Um é mais desafiador, o outro vai mais pela vocação, pelo aquele sentimento de ser um magistrado. E aí é que eu te pergunto, nessa trajetória que você já me contou, a pergunta há uma mistura entre os desafios da magistratura que você encara hoje como juíza conselheira de um Tribunal Supremo, junto com a vocação de ser uma juíza, o que você atribui? Qual é o peso maior disso? Eu acho que a vocação tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Porque isso é um sacerdócio. A magistratura é como um sacerdócio. Ou nós temos essa vocação ou não a temos. E quando nós temos a vocação, passamos a gostar ainda mais daquilo que estamos a fazer. Né? Eu muitas vezes brinco e digo, eu sou, se calhar, das pessoas mais felizes do mundo porque eu sou paga para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Sim. Né? E, infelizmente, nem toda a gente tem essa sorte. Benditos os que têm essa sorte, né?
de receberem no final do mês um salário para fazer aquilo que gostam de fazer. E a vocação necessariamente tem que lá estar. Aliás, eu tive durante muitos anos também ligada à Escola de Formação de Angola, que é o Centro de Estudos Judiciários, que nós formamos magistrados judiciais e do Ministério Público, e havia uma das provas que é o teste psicotécnico, que nós, portanto, colocávamos como uma das provas com possibilidade de exclusão. Quem não passar nesse teste não tem continuidade. E das reuniões que nós tínhamos com os psicólogos, depois de termos traçado o perfil do que é que gostaríamos que fosse o magistrado, a ideia assente era a seguinte: se a pessoa tiver o perfil, mesmo que do ponto de vista técnico possa não ter ainda as qualidades necessárias, o perfil já é mais de 50%, porque depois o técnico nós vamos fazer. Com a preparação, com a formação. E a formação na nossa área tem que ser permanente e contínua, né? E aí vamos fazendo. Porque um juiz não se faz de um dia... Sim. Não custa. Né? É um processo. É um processo. Eu acho que nesse ponto, acho que o mercado, principalmente o mercado da advocacia, que é bem mais concorrido aqui em Portugal, eu digo, agora não mais porque a carreira de magistrado, a carreira de juiz conselheiro, de ministro, ela foi de fato valorizada ao longo desses anos, principalmente em Angola, Brasil, Portugal, mas eu acredito que esse ponto que você tocou de que a questão técnica ela vem depois do perfil. Então, se a pessoa realmente gosta daquilo, ela vai aprender ao longo do tempo. Vai aprender. As ferramentas, nós depois, se criarmos as bases certas, a pessoa aprende. E isso sempre foi a nossa defesa em termos de formação. Vem o perfil e, tecnicamente, nós vamos melhorar as pessoas. Vamos criar programas bons, vamos fazer cursos de formação permanente e contínua, e daqui a 3, 4, 5 anos nós temos ali uma excelente pessoa. Porque o inverso já não é verdadeiro. Nós podemos ter uma pessoa, do ponto de vista tecnicamente muito boa, mas se não tiver o perfil, nunca vai ser um bom magistrado. Muito bom. Esse é um outro ponto que a gente precisa até enaltecer, né? Porque tem profissionais que estão na função, mas não têm o gosto pela função. Exatamente. E a gente percebe isso, seja no âmbito público ou privado. Você sente, é como se fosse um sentimento. Você sabe, quando você está num relacionamento, você sabe que aquela pessoa já não gosta mais de você. Com o cliente e com o magistrado, você sabe se ele está com vontade, que se realmente ele julgou, se ele deu uma decisão fundamentada ou não. Não, porque isso é extremamente importante na nossa decisão, na nossa forma de estar, na nossa formação, na nossa profissão. Porque eu digo muitas vezes aos meus formandos durante a formação no INES, nós quando olhamos para um processo, nós não estamos a olhar para um conjunto de papel, nós estamos a olhar para uma vida. Não é? Ali está a vida. Supostamente aquele conjunto de folhas que ali constitui aquele processo. São vidas de pessoas que estão à espera de uma decisão, que nós podemos determinar o futuro dessas pessoas. Não é? E isso temos que fazer com atenção, com carinho, com empatia, não é? E com gosto. Não é? Daí a preocupação muitas vezes, quando se fala, pronto, às vezes é um problema grave, que é o problema da celeridade processual. Não é? É um problema, pronto, é transversal. O Brasil sofre bastante com excesso. Todos temos esse problema. Por diferentes ordens, né? Muitas vezes sistémicas, grande parte delas sistémicas. Mas daquilo que depende do magistrado, o magistrado, quando sabe que o que está ali é a vida de uma pessoa, que está à espera de uma decisão, o esforço e o empenho é maior. Sim. É maior. Porque aquela vida, por exemplo, quando lidamos com processos de família, prestação de alimentos, com questões relacionadas à regulação do poder paternal, são coisas que não podem esperar. E esse processo, eu quero voltar à sua trajetória. Nesse processo você foi crescendo como juíza.
E aí eu queria entender também, porque você, ao mesmo tempo que entrou no início da formação da jurídica legislativa de Angola, você também participou, querendo ou não, de uma evolução econômica. Sim. Então, Angola hoje é um grande centro e você não cuida não só de uma vida, mas você também tem demandas entre empresas, questão aduaneira. E aí eu queria entender, já voltando ao nome do canal, Recomeçar e Aprender, né? Sempre foi um recomeço, cada troca de jurisdição. E dentro desse contexto, quais foram os seus maiores aprendizados? Fernando, não é um recomeço só dentro da troca de jurisdição. É um recomeço em cada processo que tem a ver com matérias que eventualmente eu nunca encontrei ou não dominava. Por exemplo, acontece, e já a primeira vez que eu encontrei um processo de negligência médica. Eu tive que estudar conceitos de medicina, né? Para entender como é que acontece. Quando eu pego num processo de uma indemnização por causa de questões de obra, tenho que estudar para entender como é que são os procedimentos nessas áreas. Quando encontro questões relativas a comércio internacional, tenho que estudar, entender os termos de comércio. Portanto, às vezes não é tanto a mudança de jurisdição, é encontrar um processo e olhar. Nunca me apareceu um processo sobre essa matéria, direitos de autor. Há tempos também tive um processo sobre direitos de autor, tive que parar de estudar. Não, quero entender o que são direitos de autores, quando é que há direito de autor, tudo, ver os autores que mais escreveram sobre isso, ver em termos de direito comparado como é que as coisas funcionam. É extremamente interessante. E depois cada processo é um processo. Portanto, o nosso recomeço, o nosso renascer é constante e é permanente. Isso obriga, nós temos que necessariamente nos autossuperar todos os dias. Eu digo sempre aos meus formandos, a postura que nós temos que ter é sempre uma postura de não sabemos tudo e todos os dias estamos a aprender. Claro que há um aspecto que eu estou a aprender agora aqui nessa formação e pode também eventualmente ter a ver com a tal ideia de renascer, porque depois desta formação que eu estou a fazer, há muitas decisões que vão ser feitas numa outra perspectiva que eu não conhecia, não é? Que é essa ideia de muitas vezes nós estamos ali vinculados, eu estou a dizer enquanto magistrado, não é? A lei diz-me de que forma é que eu tenho que fazer uma decisão, não é? Olhar para os factos, subsumir os factos à norma e ir para a decisão, que é o método civil law, não é? Sim. E esse método muitas vezes é colocado em causa, né, a nível da metodologia jurídica, se esse é o método certo, ou seja, se esse é o método que nos leva à justiça concreta. Ou será que não temos que melhorar esse método? Porque o que interessa são os factos. Né? Não é mais importante partir dos factos e depois, a partir daí, analisar? Ou seja, são questões que eu muitas vezes me perguntava durante o exercício da minha profissão, mas que agora, ao nível da academia, vou estudando e vou lendo vários autores que se questionam sobre isso, que muitos deram resposta ou procuram soluções sobre isso. Portanto, isso não é inócuo na minha vida, não é inócuo na minha profissão, não é inócuo no meu dia a dia, na minha maneira de ser, de estar e de decidir as coisas. Porque eu já tive, ao longo da minha vida, vários amargos de boca, no sentido de proferir uma decisão e sentir que não fiz justiça naquela decisão. Porquê? Porque a lei não me dava alternativa, não é? Você tentou fazer o melhor, mas viu que não era o melhor. Né? Apliquei a lei, não é? Há uma coisa que a magistratura também nos dá, e eu tenho um amigo magistrado que diz isso de forma muito simples, porque há uma corrente que defende que deve-se ir para a magistratura já com uma certa experiência de vida, não é? Que não se deve ir para a magistratura quando sai da faculdade, muito jovem, porque a vida dá-nos outra perspectiva, maturidade, que nos vai ajudar.
É claro, falando por mim e pelo meu exemplo, eu acho que, se calhar, olhando para muitas decisões, porque eu fui para a magistratura, tinha 25 anos, né? Olhando para muitas decisões que eu preferi no início da carreira, da minha carreira, olhando hoje, se calhar eu poderia dizer, olha, se calhar não ia por esse caminho. Mas também isso é um falso problema, porque, como diz um amigo meu, este problema cura-se com o tempo, né? Sara, né? A pessoa entra com 25, mas depois chega aos 40, chega aos 30 e tal, tem outra perspectiva das coisas. Portanto, isso é um falso problema. 25 anos é muito jovem. E aí eu até queria... Eu sempre pergunto isso e dessa forma que você relatou. Você com 25 anos, pra gente hoje é muito, muito jovem. Naquela época, você já tinha uma certa maturidade, mas você olhando agora, como profissional de hoje, eu queria que você voltasse lá para trás, para Joaquina, que ingressou na faculdade, no primeiro ano da licenciatura. E aí eu queria que você pensasse que a Joaquina, de 19 anos, você ingressou na faculdade? 20? Sim. 19, 20 anos, o que você diria para a Joaquina que está lá do outro lado? Que muitas vezes são Joaquinas, são Fernandos, são Filipes, são pessoas que não sabem muito se vão para um escritório de advocacia, se vão seguir a magistratura, se vão trabalhar em departamento jurídico de empresa. Há um leque de opções. E eu queria que você dissesse alguma coisa para Joaquina mesmo. Para Joaquina de 19 anos. Para você mesmo, de 19 anos. Olha, vai por esse caminho, porque assim eu aprendi mais, eu não fiz assim. Não precisa se alongar muito, mas eu acho que com essa maturidade você consegue fazer uma reflexão interna e passar uma mensagem para você que vai impactar todo mundo que está nos ouvindo aqui. Não, eu acho que há uma coisa que é essencial. Eu acho que nós temos sempre que seguir a nossa intuição e irmos por aquilo que o nosso coração nos diz. Se a pessoa quer seguir direito, no direito seguir uma área específica, porque sempre sonhou com isso, deve fazer. E há uma outra coisa que eu acho que nós devemos fazer. Às vezes nós, quando estamos na faculdade, estamos mais preocupados com aquele stress de tirar boas notas, de passar, e às vezes não aprendemos tanto, não é? Não sei se todo mundo tem essa sensação que... Não, há cadeiras que nós fazemos... A gente perde muito. Mas não aprendemos a matéria. E eu acho, com o que eu sei hoje, eu acho que a satisfação e o gozo de fazer uma licenciatura é a pessoa estudar uma matéria, sentir que aprendeu e que vai levar esse conhecimento para a vida toda. Até entrar para a faculdade, não tinha método de estudo, porque era fácil. Eu tinha uma facilidade imensa em decorar, ia para as aulas, prestava atenção ao professor e aquilo ficava, nós retíamos, ia para os testes, fazia aquilo com a maior facilidade. Você fazia o estudo para o teste e não para aprender. Exatamente. Né? Então essa é a sua principal... E não só aquela preocupação de, por exemplo, nós termos uma metodologia de todos os dias organizarmos a matéria, de muitas vezes até estudarmos antecipadamente uma matéria que vai ser dada, porque quando o professor está a dar, nós já temos uma compreensão do que é que ele está a falar. O método é muito importante para nós conseguirmos ter sucesso ao nível de uma faculdade. E eu via isso, comecei a aprender isso quando vim para a faculdade, porque eu até vim para a faculdade, era uma excelente aluna, era aluna 17 e 18, mas nós, quando chegamos à faculdade, não somos todos alunos 17 e 18, né? Há alunos que fazem a diferença. E eu, olhando para aqueles meus colegas, e tive a sorte de ter colegas de faculdade que foram excelentes alunos da faculdade, e eu facilmente apercebi que eram pessoas com método. Eram pessoas, por exemplo, nós no primeiro ano tínhamos aulas no período da manhã, entrávamos às 8, mas eram pessoas que acordavam às 5, estudavam das 5 até a hora de vir à faculdade, por exemplo. E chegavam depois, no período da tarde, revisionavam aquela matéria que tinham dado naquele dia e preparavam as aulas. O método é muito importante para o sucesso.
E eu vejo isso hoje no meu dia a dia, na prática do dia a dia. Só a inteligência não é suficiente. Sim. Não é suficiente, é preciso método, é preciso trabalho. Se a pessoa conseguir aliar esses dois fatores, trabalho, método, e acrescentada aqui a inteligência, a pessoa necessariamente vai ter sucesso em qualquer área. Em qualquer área. Mas eu queria te dar a palavra, se eu deixei de perguntar alguma coisa, se você gostaria de falar alguma coisa a nível global, porque eu acho que a sua formação, você já morou, pelo que eu sei das nossas conversas pelos corredores aqui da faculdade, já morou um tempo na Inglaterra, já foi estudar no Brasil, e aí você tem muita conexão entre Angola, Portugal, e aí eu queria entender de todo esse contexto, qual a mensagem final que você deixa para os estudantes de hoje, né? Porque são totalmente diferentes, muito mais conectados, muito mais globalizados. Para os estudantes de hoje têm a vida mais facilitada, né? Têm a vida mais facilitada. Só o facto de nós termos hoje a internet, termos um Google e termos o acesso a toda essa informação que no meu tempo não existia, faz com que as pessoas tenham outras ferramentas e que devem aproveitar isso. Devem, de facto, aproveitar isso. E devem ter, principalmente quem vai para a área do direito, né? Eu digo que o curso de Direito é dos melhores cursos do mundo, né? Mas eu sou suspeita, mas eu digo, eu gosto muito do curso de Direito, o curso de História, Filosofia e Sociologia, porque são áreas, principalmente o Direito, é uma área transversal. Quem é licenciado em Direito pode trabalhar em qualquer área, né? Pode trabalhar onde quiser. Nós temos, por exemplo, a doutora Christine Lagarde, do que foi do Fundo Monetário Internacional. Sim. É licenciada em Direito, né? Até a pessoa pode ir para a área das finanças. Portanto, é um curso muito transversal. E quem está a estudar Direito tem que ter essa visão, essa amplitude e não se deixar ficar só nos estudos de Direito. Portanto, tem que procurar ter aqui um arcabouço em termos de cultura geral, em termos da abrangência. Tem que saber um bocado de tudo. E principalmente temos que saber como o mundo funciona, que é o mais importante, né? Sim. Nós temos que ter consciência, quem vai para o curso de Direito, de como o mundo funciona, para conseguirmos perceber os fenómenos, porque são fenómenos que nós vamos estudar. Eu dou muitas vezes o exemplo na área do direito constitucional. O direito constitucional acontece todos os dias. Agora, com esse conflito da Ucrânia com a Rússia, direito internacional público, são factos que acontecem todos os dias e nós temos que tentar... Que vai impactar o dia a dia da nossa profissão. Da nossa profissão. Porque nós vivemos esses factos, né? Aqui em Portugal aconteceu recentemente a não aprovação do orçamento. O que é que aconteceu? O Parlamento foi dissolvido, o Presidente teve que convocar novas eleições. Isso tudo é direito. Nós vivemos todos os dias direito, não é? E temos que estar atentos a isso e temos que nos informar, temos que ler, temos que tentar entender como é que o mundo funciona. Isso é extremamente importante. E por fim, eu acho que falta só mais uma pergunta sobre... Eu falei que ia confundir, eu já estou confundindo, porque no Brasil é Supremo Tribunal Federal e eu vou inverter. Isso. Em Angola é Tribunal Supremo de Angola. Você, na qualidade de juíza conselheira, a perspectiva de futuro do crescimento de Angola, a globalização, né, a intercomunicação com outros países, o que você pensa do tribunal, o que você tem essa mente como a sua carreira, em que pese já ter bons anos aí, ainda tem outros mais pra frente, né? Em termos de hierarquia de carreira, né? Em termos de evolução de carreira, ela já não evolui mais. Portanto, cheguei ao topo da carreira. Ainda tenho uns bons anos para a frente. Pronto, nessa perspectiva, dentro dessa perspectiva dos bons anos para a frente, que eu também
decidi dar continuidade aos meus estudos, porque eu acho que o ser juíza conselheira obriga-me também a conciliar a minha profissão também com a investigação. Sim. E eu acho que a área da investigação em direito é extremamente importante. E, aplicando a minha carreira, acho que vai ser essencial, até para melhorar muito em termos de decisões que se vão proferindo ao longo dos anos, porque o direito é evolução, não é? Eu hoje posso pensar uma determinada perspectiva, um determinado fenómeno jurídico orientado numa determinada perspectiva e depois mudar de opinião, evoluir, né, neste conceito, ou evoluir nesse instituto. E isso o que nos dá, o que nos possibilita, isso é o estudar, é o investigar, é o aprender, né? E que tem que ser constante. Tem que ser constante, nós não podemos parar. Dentro da faculdade, o conhecimento, falar de conhecimento dentro da faculdade é falar de obviedade. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu dentro aqui da universidade, eu quase estou ficando emocionado, foi o carinho que o povo de Angola me recebeu. Seja no conselho pedagógico que eu fui candidato aqui, que tinha vocês falam gaja, né? Uma menina, uma rapariga de Angola, super bem-humorada, sorridente, receptiva. E eu acho que, assim, pessoas mal-humoradas no Brasil, a gente diz carrancudo ou grossos, tem em qualquer lugar do mundo. Mas a experiência de receptividade que eu tive com os angolanos, para mim, essa conexão cultural, seja de Angola, da Guiné, a gente teve oportunidade agora recente no evento de encontrar com alunos da Alemanha, da Itália. Então eu acho que isso para mim está sendo algo que eu não imaginava, de fato não imaginava. Eu de facto noto que, e notei isso todas as vezes que vou ao Brasil, e notei durante a minha formação que os brasileiros não têm um conhecimento muito grande dos países africanos, principalmente os países de expressão portuguesa, né? Aliás, todos fazemos parte da CPLP, mas não há muito conhecimento. Eu acho engraçado porque muitas vezes as pessoas perguntam, lá no Brasil, de onde é que você é? E eu digo, sou de Angola. E por que você fala português? Né? Às vezes a pessoa não sabe. Há muita gente que não sabe, né? Nossa, aí já é um pouco demais, mas assim, eu acho que eu frequentei muito tempo as cadeiras na USP, eu cursei a pós-graduação na PUC, e eu não me recordo agora de ter nenhum aluno negro e muito menos um aluno angolano. Então, assim, porque há uma diferença. No Brasil há muitas pessoas negras, mas só que o acesso à educação a esse público, ele é ainda muito restrito. Muito restrito. A USP vem trabalhando muito essa questão de cotas, a gente tem políticas públicas de inclusão social, mas nesse ponto que você falou do Brasil não ter muitos olhos para a África, eu acho que eu vejo um pouco de preconceito. Mas só que eu acho que quando eu cheguei aqui, para mim foi uma descoberta de um mundo novo. Parece que eu vivia no Brasil assim. Tudo bem, eu já estava em São Paulo há mais de 7 anos, trabalhei com empresas multinacionais, mas só que não. Quando eu pisei aqui e conectei com pessoas de outras culturas, parece que o meu conhecimento ele ampliou muito mais. E volta naquilo que você disse, não é sobre a técnica, é sobre a pessoa, sobre a personalidade. E isso me mudou como pessoa. Então eu acho que, é claro, a gente amadurece dia após dia e temos, né, tanto você quanto eu, temos um longo caminho pela frente como profissionais, como docentes, você também é professora. Eu acredito que para mim está sendo muito rico esse contato multicultural. Então, eu quero agradecer não só a entrevista, mas a gentileza, o sorriso e a receptividade com que vocês fizeram, você, Felipe, porque se você for pensar na equivalência,
Você seria uma Rosa Weber, um Barroso. E eu fico pensando, se esses ministros do Brasil fizessem a cadeira aqui comigo, eu acho que eles teriam um outro tratamento comigo. Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, animada, e eu acho que eles seriam muito mais reservados. Eu acho que muito por conta que os ministros no Brasil ficaram muito populares, muito midiáticos. Faz muito culto. Lembro-me do que o professor Vera Cruz disse ontem e acertou realmente. E tem muito a ver com aquilo que eu penso. Nós, enquanto magistrados, não devemos fazer o culto da personalidade, né? Nós somos juízes. As pessoas até nem devem conhecer quem preferiu, é olhar para a decisão e dizer, pronto, gostei da decisão, é uma boa decisão. E o número da decisão, e não quem decidiu. E quem decidiu. Mas no Brasil, de facto, pronto, é outra dimensão, é outra perspectiva, é outra maneira de ser e de estar, e faz-se um pouco o culto disso. O que, às vezes, na minha perspectiva, é mau, e principalmente eu que estou na área da formação. Chamo muita atenção a isso para os meus alunos. O juiz não tem que ser vedeta, né? O juiz tem que ser um low profile, tem que ser uma pessoa que tem que aparecer pouco, né? Não tem. É claro que nos dias de hoje nós temos aqui uma questão que temos que saber tratar, que é a dificuldade, ou se calhar a falta de preparação dos juízes para lidarem com casos mediáticos. Porque quando um juiz recebe um processo, que é um processo mediático, é natural que a comunicação social caia por cima do juiz, queira saber quem é o juiz. E aí, né, no âmbito da formação permanente e contínua dos juízes, nós temos que dar alicerces para o juiz estar preparado para saber lidar com esse tipo de casos. E pensar que ele não poderá passar a ser vedeta. O caso é mediático, mas ele não tem que ser necessariamente mediático. E isto tem a ver com muitos aspectos que nós ainda temos de trabalhar no âmbito da magistratura. Desses conceitos de decisões, de não personificar, vem muito da antiguidade. Então a gente evoluiu e muitas vezes a gente regrediu em certos aspectos. Então eu acho que eu nunca vou cansar de elogiar o povo de Angola. E mais uma vez agradeço a sua presença aqui no canal. Eu é que agradeço. É um privilégio estar a ter essa conversa contigo. Fernando, nós temos, portanto, estado juntos nas aulas, temos trocado ideias, temos debatido vários temas e fiquei extremamente interessada em saber que tinhas um canal com um número de visualizações que não é baixo. E para mim é um prazer poder participar nesse teu projeto. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar essa entrevista da Joaquina se você se identifica ou não com a carreira da magistratura. Você conhece com certeza alguém. Deixe o seu like, comenta se você quer outros convidados aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Até a próxima.